Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Existem vários transtornos de personalidade, que isso pode ser um fator muito complicado em se lidar. Mas no caso do transtorno de personalidade narcisista, o narcísico, quando tem um filho que tem um transtorno de personalidade borderline, complica pelo seguinte: o narcisista, ele é controlador. Ele tem um ego muito inflável, muito inflado. Ele é o perfeito. No caso da mãe ou do pai, ele quer ser adorado por aquele filho, porque sem ele, aquele filho não é nada. Entendi. Quando ele vê o mundo assim, não? Ele não é que ele faz por maldade. Não, ele se vê assim. Ele se vê assim. Ele acredita como ele é assim, tá? Se você pega um filho, uma filha que tem o transtorno de borderline, essa criança ou esse adolescente vai ser tão minado, tão massacrado durante a vida, que na fase adulta vai ser muito difícil conseguir se libertar e seguir uma vida sozinho ou sozinha. Mas o borderline é o que mesmo? O borderline, são aquelas pessoas que sentem, eles não têm uma nuance. É o 880. Eles têm assim, ele odeia muito, ele ama muito, ele sente tudo muito. É tudo lá em cima, é tudo muito. Sim, sim. Entende? Quando é bom demais. É bom. Quando tá feliz demais. Ou quando tá depressivo demais. O que leva desencadear vários fatores durante a vida. É o tipo de personalidade que vai provavelmente estar relacionado àqueles relacionamentos abusivos. Que vai estar com aquela pessoa porque já vem de ele é protetor. Abusivo. Não, ele não é protetor, ele te enjaula dentro de uma situação. Exatamente. Né? Ou então ele é super depressivo e aí é super carente, dependente emocionalmente. Então, é uma característica de personalidade que vai estar nesses tipos de problemas na terapia, tipo relacionamento abusivo ou dependência emocional. E como ele sente muito, ele realmente acredita, de repente, que aqueles pais querem protegê-lo e ele precisa dessa proteção. Não é por mal, é uma necessidade. E eu preciso ser o que meus pais esperam. Daí tu entra por uma questão doentia, né? Eu preciso ser, senão eu vou ser um filho desonroso. Eu não amo. Que não respeita. Pais, né? Então. E aí, quando você entra no quadro de depressão, são pessoas que desenvolvem a depressão durante muitos, assim, no começo da infância. Entendi. Sai da primeira infância mesmo. Você consegue tratar crianças que têm tanto pânico de desagradar os pais, de desrespeitar os pais, que entra numa paranoia que até a forma de comer, a forma de sentar, o ritmo dos pais em casa é quase que uma religião. Desde criancinha. Desde criança. E vai chegar um adulto muito difícil, muito encadeado. Aí tu pega esse adulto, vamos colocar ele, um homem ou mulher, e aí ele entra num relacionamento. E aí essa outra pessoa do relacionamento começa a dizer, tá, mas isso não... Não é que eu fui criada assim, mas isso não tá certo. É diferente essa relação com os teus pais. Olha esse mundo. E aí ele começa a ver outro mundo. Mas os pais narcisistas começam a dizer, não, essa pessoa não é pra você. Então ainda tenta controlar. Isso. Aí então começa muitos conflitos. E aí as pessoas às vezes não se relacionam com quem amam de verdade, mas quem os pais esperam que seja bom pra eles, que vão sendo manipuláveis, vamos dizer assim, né? Então, e assim, Felipe, isso acontece assim... Muito. E tem adolescentes que se matam, que cometem um suicídio porque não são capazes de enfrentar uma situação dessa. Não tem força, não mas tem também condição. não é fácil, né? Não. Se um adulto com um cognitivo completamente construído de 30 anos não consegue, às vezes, tomar decisões e se impulsionar, imagina um adolescente. Porque para você tomar uma posição dessa, para você lidar com uma família que não é uma família funcional, você precisa, pela tua saúde mental, cortar laços. Cortar. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar os seus pais, mas você precisa impor limites. Um certo distanciamento. Distanciamento. Quanto menos a sua mãe narcisista ou seu pai narcisista souber da sua vida, menos influência esses pais terão nas suas decisões que você precisa tomar. Você precisa viver. Agora, mas é aí difícil também, né? Como é que vai...
nós falamos de uma simbiose e uma co-simbiose. Sim. Porque é de pai para mãe, de mãe para filho, de filho para mãe, de filho para pai. Por isso que a terapia de adolescente é tão complexa, e eu amava tanto. Mas é tão complexa porque tu trata a família. Entendi. Ah, É Porque os pais fazem assim. Mas Ó, o narcisista meu filho- não aceita que Não. tem um transtorno. Não, porque exatamente, os pais chegavam e diziam assim, ó, doutora, ele tá com esse problema. Te vira. Tipo assim, ele faz isso, 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 aquilo. Aí tu começava o processo terapêutico, tu via que aquilo ali era a resposta só do comportamento dos pais. Então tá, chama feedback paternal. Chama os pais, olha, isso, isso, isso. Não, doutora, a gente Não é bem jamais assim. faria isso. Sim, a senhora faz, o senhor faz, entendeu? Então, é muito complexo e é trabalhoso. E a questão dos pais, quando você tem os pais, eu normalmente não trato criança e adolescente. Eu prefiro adultos. Prefiro adultos. É um probleminha menos. É uma questão menos. Porque não são as crianças, é tratar os pais. Os pais, Mas aí quando você trata os pais, você precisa ver a árvore, a família, o complexo familiar o que acontece nessa casa. Então os pais reagem dessa forma porque certamente tem um histórico paternal, maternal que aguçou se tem algum transtorno, se desenvolveu algum transtorno, isso aguçou. E aí passa para os filhos, e dos filhos passa para os filhos, e aí vai. Tá tudo conectado. É a né? cadeia emocional. Entende, Felipe? É a cadeia emocional. E é muito importante falar sobre isso, porque o suicídio está justamente conectado diretamente aos transtornos funcionais. O que acontece com você? O que acontece com a sua vida? O que acontece com a sua psique? É só o resultado final. É a O suicídio. É a última ponta. E eu sempre digo que a pessoa que comete o suicídio não é um covarde. Ele tem que ter muita coragem, porque a adrenalina que vem a descarga de adrenalina que vem no seu corpo na hora que você vai cometer aquilo é muito grande. Você está fugindo de algo que está te machucando muito. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.